Oi, pessoal. Essa aula é para tentar mostrar para vocês a diferença entre dois tipos de agrupamentos, o arranjo e a combinação. Eu deixei escrito aqui as duas fórmulas utilizadas para desenvolver o arranjo e a combinação. Se você observar, elas são muito parecidas. A única diferença entre as duas é essa letrinha K que está aqui, ó. Nessas duas fórmulas, o N significa a quantidade de elementos que eu tenho para tentar agrupar e o K, os agrupamentos. Então, quando é que eu vou saber que eu estou fazendo um problema de arranjo ou um problema de combinação? Eu vou perceber isso no texto do problema. E eu coloquei aqui dois exemplos muito parecidos. Vamos ver o primeiro. O primeiro diz o seguinte, que um professor dispõe de 2 ingressos de cinema e decide sorteá-los entre os alunos que acertarem um problema que ele irá propor. 4 alunos acertaram o problema: André, Camila, Vera e Paulo. De quantas maneiras os ingressos podem ser sorteados? Bem, aqui a gente está diante de uma situação onde a gente precisa decidir se o agrupamento que eu vou fazer é um arranjo ou uma combinação, certo? Para ver qual dessas duas fórmulas que eu vou utilizar, ok? Então, vamos tentar desenvolver o problema. É assim. Os números do problema são 4 crianças que acertaram, né? E 2 ingressos que eu tenho que utilizar. Vamos ver um exemplo só. Vamos supor que acertaram esse problema o André e a Camila, né? Eles são, vou chamar A de André e C de Camila. Eles são uma possibilidade de terem acertado. Aí eu pergunto para vocês, Camila e André é uma nova possibilidade ou isso é a mesma coisa? Se você parar para pensar, André, Camila e André são as mesmas pessoas que foram sorteadas e que receberam os ingressos. Ou seja, eu inverti a ordem aqui, mas eu não posso contar como uma nova possibilidade, porque é a mesma coisa. Quando isso acontecer, quando a ordem não importa, eu estou diante de um problema de combinação. Então, eu vou utilizar esta fórmula aqui. No N são os 4 elementos que eu tenho, as 4 crianças, e no K, a forma que eu vou agrupar, a maneira como eu vou combinar esses elementos. Basta substituir o N e o K na fórmula, da maneira como está aqui, que a gente chega na solução de quantas maneiras são possíveis de distribuir esses ingressos. Então, vamos lá? Ó, fórmula de combinação. Combinação de NK, que é igual a N fatorial, K fatorial e N menos K fatorial. Essa é a fórmula que a gente conhece. Então, vamos trocar. Na verdade, então, eu vou fazer uma combinação de 4 crianças de 2 em 2, que são os 2 ingressos. Então, vai ficar substituindo na fórmula 4 fatorial dividido por 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial. Como é que eu resolvo isso agora? Bom, agora eu preciso resolver esse parênteses aqui para começar. Então, vai ficar 4 fatorial, 2 fatorial, que é este 2 aqui, e 4 menos 2 também vai dar 2 fatorial. Como a gente já viu antes, como é que eu resolvo isso daqui? Eu desenvolvo o 4 até chegar no 2. E esse 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver ele. Por que eu faço o 4 chegar no 2? Para simplificar. 4, 3, 2 fatorial. Como eu parei, não fui até o 1, interrompi, eu boto esse símbolo aqui. Embaixo, o que tinha nessa fração? Um 2 fatorial, que eu vou cortar com esse aqui. E esse outro, o que eu vou fazer com esse outro? Esse outro é 2 vezes 1, né? 2 fatorial é 2 vezes 1.
Então, agora basta fazer esse cálculo. 4 vezes 3, vou fazer aqui embaixo. 4 vezes 3 vai dar 12. E embaixo, 2 vezes 1, 2. E isso, 12 dividido por 2, 6. Então, eu consigo distribuir esses ingressos de 6 maneiras diferentes. Agora, vamos observar o segundo exemplo. O texto é muito parecido, a situação é bem parecida, mas eu pus de propósito que é para você poder fazer uma comparação de quando você usa arranjo e quando você usa combinação. Um professor dispõe de 2 ingressos de cinema e um de teatro e decide sorteá-los da seguinte maneira. O primeiro aluno sorteado recebe de cinema e o segundo aluno sorteado recebe de teatro. André, Camila, Vera e Paulo acertaram. De quantas maneiras pode acontecer o sorteio? Então, vamos lá. Se eu disser que acertou André e Camila, é igual ou é diferente de eu falar Camila e André? Veja bem, no texto do problema diz que o primeiro aluno sorteado vai receber o ingresso de cinema. Então, aqui o André recebeu cinema e a Camila recebeu teatro. Numa segunda opção, se eu inverter a ordem, aqui a Camila recebeu cinema e o André teatro. Isso é diferente, né? Uma situação diferente. Toda vez que você inverter a ordem e for uma nova situação, ou seja, a ordem importar, então você está diante de um problema de arranjo. E a fórmula que você vai utilizar é essa daqui. Então, vamos montar? Vou copiar a fórmula aqui embaixo. Então, vai ficar arranjo NK, N fatorial e N menos K fatorial. Muito bem. No caso, são 4 crianças que vão ser arranjadas de 2 em 2. Então, vai ficar 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial. E a hora que eu desenvolvo isso, fica 4 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Basta eu fazer o 4 chegar no 2, vou continuar aqui embaixo, ó. 4 vezes 3 vezes 2, porque aí eu simplifico com esse 2 que estava embaixo. No total, eu tenho 4 vezes 3, 12 arranjos diferentes que eu consigo fazer. Bom, pessoal, eu espero que com esses 2 exemplos tenha dado para mostrar a diferença entre arranjo e combinação. Agora é só você pegar sua lista de exercícios e tentar resolver. Sempre lembrando que você só vai perceber se você está trabalhando com arranjo ou uma combinação no texto do problema. Se a ordem importar, é um arranjo. Se não importar, é uma combinação. Boa sorte nos exercícios.